Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Querido ouvinte, boa noite. Eu sou o pastor Arlen e juntamente com o pastor Arlan estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 22h, pregando a palavra de Deus. Esse programa tão abençoado e abençoador, a Bíblia em Foco. Muito obrigado por nos acompanhar nessa programação. Sinta-se agradecido. Louvado seja Deus. Eu quero aqui registrar um abraço especial para um casal, a irmã Neuza e Márcio. Pessoas boníssimas, que Deus os abençoe. Um abração também estendido aí a meu Nilson, que está sempre sintonizado na nossa programação. Esse é o momento da exposição da palavra de Deus e, como eu mencionei ontem, falaremos hoje sobre o culto em família. Isso é muito importante. Se vamos falar de culto a Deus em família, presume-se que a família sirva a Deus, não é verdade? Então você que ainda não é cristão evangélico pode se perguntar: como essa mensagem que será transmitida hoje pode me beneficiar? Se porventura você pensou isso, a sua pergunta é muito importante, muito relevante. Um benefício que evidentemente você terá é o de entender o assunto e quem sabe a partir de hoje poder aplicar ao se voltar completamente para o Senhor. Porque de fato, se a pessoa ainda não serve ao Senhor Deus, ela não terá condições de realizar o culto em família de modo aceitável ao Criador. Porque o culto, ele só é aceito pelo Pai através do Senhor Jesus Cristo. É necessário, portanto, conversão, uma volta completa para Deus. Porém, sabe qual é a nossa esperança em relação a isso nessa noite? É que você que ainda não se converteu a Deus, você pode se entregar a Ele hoje, ainda hoje. Nós temos orado pela sua vida e através das pregações que temos feito aqui, esperamos que você se volte para Deus em arrependimento e fé. E se você tiver dúvidas de como proceder, entre em contato conosco ainda hoje, para que possamos te ajudar explicando o Evangelho de Jesus Cristo. Nos mande uma mensagem pelo WhatsApp, anote aí o número 73-982-18-0909. Entre em contato, nós queremos ajudar você a entender a mensagem da salvação. Agradecemos e aguardaremos o seu contato. E para você que já é cristão, saiba que o culto em família, além de ser sumamente importante, deve ser resgatado por nós com caráter de urgência. Por isso, eu quero ler com você a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, no Salmo de número 118, verso 15. Você que tem Bíblia, por favor, pegue ela aí em mãos e abra no Salmo 118, verso 15. Louvado seja Deus. Encontrou aí? Salmo 118, verso 15. Assim lemos a palavra de Deus. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Que palavra maravilhosa. Esse salmo que acabamos de ler retrata como deve ser o lar do crente. Na sua casa se deve ouvir voz de júbilo, de alegria e de salvação. E o culto no lar, o culto doméstico, é uma das maneiras de se viver o que o Salmo afirma. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. E em relação ao culto em família, nós iremos pontuar aqui 5 aspectos, 5 pontos importantes referente ao culto no lar, ao culto em família. Primeiramente, veremos o significado e a fundamentação bíblica para a prática do culto no lar.
Essa esfera da adoração diz respeito ao culto a Deus realizado pela família. É a família se reunir para oferecer honra e culto dirigidos a Deus. Como já sabemos, a Bíblia diz que o marido deve liderar e fornecer instruções bíblicas para a sua esposa. Ele é o cabeça e por isso deve conduzir a esposa na adoração a Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, já considerado aqui na segunda-feira, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele disse que o homem, o marido, é o cabeça da mulher. Isso implica que o marido tem uma responsabilidade de conduzir a família, de conduzir o lar. Em Efésios capítulo 5, 26, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo, além de ter dado a sua vida de forma sacrificial por ela, Cristo morreu para santificar a igreja. Logo, o marido tem um papel de favorecer a espiritualidade na vida da sua esposa, encaminhá-la, ajudá-la em oração, instruir na palavra de Deus. Isso é importante. A Bíblia ainda pressupõe que o casal irá orar juntos. Nós vemos isso em 1 Coríntios 7, 5, 1 de Pedro 3, versículo 7, que pressupõe que o casal vai se reunir para poder orar juntos na presença de Deus. Além do mais, vimos ontem, em Efésios capítulo 6, versículo 4, que os pais, especialmente os pais homens, devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Você se lembra? E como expliquei, embora o pai exerça o papel primário na instrução, a mãe deve ser também completamente ativa na educação dos seus filhos. Até porque, geralmente, ela terá mais tempo durante o dia com os filhos. Em 1 Timóteo 5,14, nós lemos que o apóstolo Paulo escreveu: eu quero que as moças se casem, as mulheres moças, gerem filhos, governem a casa. Isso implica justamente o cuidado também com seus filhos. Em Tito, capítulo 2, versículo 4, é dito que as mulheres devem amar os seus filhos. A Bíblia também relata a família de um carcereiro se alegrando no Senhor. É interessante essa passagem bíblica. O apóstolo Paulo e Silas, eles foram açoitados publicamente e perto da meia-noite eles estavam louvando a Deus. Deus se manifestou, houve um terremoto, as cadeias se quebraram. Só que o carcereiro, por causa da lei romana na época, uma vez que ele era responsável por aqueles prisioneiros, a lei dizia que uma vez que acontecesse algo de um prisioneiro fugir, o carcereiro deveria prestar conta, e a depender com a própria vida. Então, diante disso, o carcereiro ele pegou a espada e foi para se suicidar. Só que o apóstolo Paulo exclamou, dizendo que ele não deveria fazer aquilo porque todos os presos estavam ali, naquele lugar. Ele se prostra e diz: varões, senhores, o que farei para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E é curioso, porque naquela mesma ocasião, o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro nos combates, Silas, eles entraram na casa daquele carcereiro, pregaram o evangelho, a palavra da salvação. E sabe o que aconteceu? Toda a família daquele carcereiro se converteu ao Senhor. E sabe qual foi a reação? Eu convido você, com brevidade, a abrir em Atos capítulo de número 16, versículo 32 ao 34. Olha que coisa maravilhosa. Uma família que se converte ao Senhor, e tão logo se converte, passa a se alegrar em Deus, adorar o nome do Senhor. Atos 16, 32 ao 34. Lemos assim: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todos os seus. 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você percebeu? Uma família que se volta para Deus, que se converte, é batizada, e passaram a se alegrar na presença do Senhor. De fato, a Bíblia, ela respalda, ela embasa a prática do culto em família. Uma família que se converteu e se deleitava em Deus. Agora preciso fazer algumas observações.
Já que o culto em família é o culto em que a família se reúne para prestar culto e honra a Deus, precisamos entender aqui algumas coisas que algumas pessoas confundem. Eu quero colocar para você aqui o seguinte: o culto em família não é a substituição da adoração pessoal. Isso mesmo, escute com atenção. Quando nós falamos de adoração, de culto, nós estamos falando de algo muito importante porque é dirigido a Deus, o Deus Todo-Poderoso e Santo. E em relação ao culto, à adoração, nós temos 3 esferas. Nós temos o culto pessoal, o culto familiar e o culto congregacional, onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Observe. Primeiro, o culto pessoal é a vida do crente diante de Deus, tanto na sua individualidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, como naqueles momentos em que o crente tira momentos para ficar sós com Deus, em oração, jejum, leitura da palavra, cânticos e hinos ao Senhor. É um momento chamado devocional. Então, essa é a primeira esfera. A segunda que nós estamos pontuando é a esfera familiar. Então, tem pessoas que confundem. Não, eu estou fazendo aqui o culto com minha família, mas isso não é uma substituição da sua vida pessoal de louvor a Deus. Não podemos confundir as esferas da adoração. Uma incompreensão das distinções que há entre essas esferas pode ocasionar negligência espiritual, isso mesmo, levando pessoas a ignorar o fato de que elas devem viver para a glória de Deus e que irão também prestar contas de si mesmas diante do Senhor. Outra coisa, o culto em família não é a substituição da adoração congregacional. Preste atenção nisso. Tem pessoas que pensam o seguinte: não, me reuni com minha esposa, com meus filhos, nós cultuamos, é uma maravilha, todos os dias da semana, todos os dias nós somos reunidos. Não precisa ir para o local de culto para adorar a Deus com os irmãos, não. Cuidado. Lembre que você não pode confundir as esferas da adoração. Você não deve incorrer no erro de substituir a adoração coletiva, congregacional, pela adoração em família. Como ressaltado até aqui, não podemos confundir as esferas. Não podemos realizar uma esfera da adoração em detrimento da outra. Haja vista elas se complementarem. Isso é muito importante. Você não deve ouvir o chefe da família quando a sua obrigação está na igreja ouvindo o pastor. O cabeça do lar, que afasta a família da adoração coletiva a fim de realizar o culto doméstico, faz um grande mal à vida espiritual dos que se encontram sob o seu cuidado. Não importa quanto ele pense de outra forma. Então não confunda as coisas. Uma terceira observação: o culto de família não é um fardo. Tem pessoas que dizem o seguinte: não é muito assim enfadonho, cansativo. Eu quero dizer para você, cultuar a Deus em família não é um fardo. Não podemos enxergar a adoração em família como algo penoso ou desprovido de importância. Assim como lemos que a família do carcereiro se alegrava na presença do Senhor, é necessário entendermos que a nossa alegria deve estar no Senhor. O Salmo de número 9, verso 2, Davi ele disse algo lindo para Deus, que nós precisamos reconhecer. Ele disse: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Essa é a postura da família cristã. Se deleita, se alegra na presença do seu Senhor. O Senhor, de fato, é a nossa força primária e motivadora das nossas vidas. Nós temos que nos deleitar em Deus. Nós devemos almejar a Deus e a sua justiça. Então, a adoração em família não é um fardo, é uma bênção. Mas um outro detalhe: o culto em família não é uma garantia da salvação dos filhos. Tem pessoas que confundem isso também. Nós devemos fazer todas essas coisas com toda a energia e determinação que Deus nos deu, e então entregar os filhos aos cuidados do Senhor. Digo tudo isso para destacar o seguinte, que a prática do culto em família não é uma garantia que os filhos se achegarão à fé salvadora. Trata-se de uma ferramenta que Deus pode usar. Tá bom? Entenda isso. Em segundo lugar, nós precisamos entender os aspectos do culto em família. Isso mesmo. O culto em família ele pode acontecer de duas maneiras: no aspecto informal e no aspecto formal. O aspecto informal acontece quando, pastor? Você pode perguntar. Acontece no dia a dia. A maneira que o filho trata os pais, que os pais tratam os filhos.
especialmente como o marido trata a esposa trata o marido. Você se lembra dos deveres do marido, da esposa, dos filhos e dos pais? Então, quando a família ela se atenta para aquilo que Deus definiu na sua palavra, ela estará louvando a Deus. É uma expressão de culto, é uma expressão de glorificação, de adoração. E isso acontece no cotidiano, de forma informal. Há um pregador de saudosa memória, muito conhecido ele, Jonathan Edwards. Ele é muito conhecido pelo um sermão que ele pregou, intitulado Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele diz o seguinte em relação a essa questão da família louvar a Deus. Ele fala o seguinte: toda família cristã deveria se comportar como se fosse uma pequena igreja. Olha que lindo. Essa é a postura da família cristã. Uma família que vive para agradar a Deus em tudo, na maneira de ser, na maneira de viver. Só que nós temos a questão do culto em família no seu aspecto formal. O que significa isso? Esse aspecto é o alvo das nossas ponderações hoje. É aquele momento específico que a família se reúne para poder cultuar a Deus de forma objetiva. Então você tem um aspecto informal, que é o cotidiano, a maneira de ser e viver da família, e você tem um aspecto formal, específico, que a família se reúne para esse fim, para essa finalidade de adorar a Deus. Em terceiro lugar, portanto, nós temos os elementos do culto em família. Sim, assim como no culto coletivo, congregacional, nós temos os elementos que Deus prescreveu na sua palavra: oração, hinologia, leitura da escritura, pregação, contribuição financeira, são elementos prescritivos que a igreja deve se atentar quando se reúne. Porque observe bem, Deus ele não aceita o culto que não seja da maneira que ele definiu na sua palavra. Isso é muito sério. Tem pessoas que gostam de inovar bastante, gosta de novidade, gosta de modismo, mas nós precisamos nos atentar para a vontade de Deus. Se o culto é para ele, nós temos que realizar o culto de acordo com a sua vontade. A gente não pode fazer como Caim, que apresentou uma oferta para Deus e Deus rejeitou, porque não era a oferta que Deus havia definido. Ou então como os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram incenso, fogo estranho, e Deus os fulminou, porque eles apresentaram para Deus um culto inapropriado, contrário àquilo que Deus estabeleceu. Então pense nisso, tanto na vida pessoal, o culto pessoal, o culto congregacional e também o culto familiar, a gente precisa entender o que Deus quer que a gente faça quando a gente se reúne para adorá-lo. Esse é o ponto, esse é o X da questão. Então, como nós estamos referindo aqui à adoração em família, no seu aspecto específico, formal, há basicamente 3 elementos que não pode faltar no culto em família, a saber, oração, hinologia, questão de hinos, cânticos espirituais, e a leitura da escritura. Isso mesmo. Matthew Henry, ele foi um pregador da palavra de Deus, também de saudosa memória, ele afirmou o seguinte em relação a esses elementos no culto em família: quem ora em família faz bem. Quem ora e lê as escrituras faz melhor. Mas quem ora, lê e canta faz melhor ainda. Então são 3 elementos básicos que a família deve atentar no momento do culto familiar. Vamos considerar esses 3 elementos? Primeiro, oração. Isso. A oração é mandamental para os servos do Senhor. O povo de Deus deve orar. O povo de Deus, além de ser conhecido como povo da palavra, deve ser também conhecido como povo do clamor, como povo que ora. Romanos capítulo 12, versículo 12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverai em oração. Então, quando a família se reúne para adorar a Deus, é necessário que haja oração. Você pode, por exemplo, iniciar o culto com a sua família orando. Pode fazer agradecimentos, começando a agradecer a Deus, reconhecer quem Ele é, o que Ele faz. No final, você pode fazer súplicas, intercessões, apresentar os desafios, problemas. Nesse momento da oração, aqui são dicas. Você pode abrir espaço para que os membros da família façam algum pedido de oração. Isso será importante,
Porque todos irão assumir o compromisso de interceder uns pelos outros. Podem também já interceder, inclusive, pelo dia seguinte, para aqueles que pretendem fazer o culto diariamente. Porque algumas pessoas, devido à correria, às vezes optam por fazer o culto somente uma vez na semana. É possível. Mas aqueles que têm condição de fazer todos os dias, melhor ainda, tá bom? Mas lembre, oração é vital para o culto em família. Segundo lugar, hinos e cânticos. Isso é importante demais. Você há de se lembrar do texto que nós lemos inicialmente, o Salmo 118, verso 15. Que nas tendas, ou seja, nas casas dos justos, a voz de quê? De confusão? De briga? De encrenca? De atrito? Não. A voz de júbilo e de salvação. Então, na casa do povo de Deus, não é lugar de contenda, é lugar de louvor a Deus. É lugar onde a família expressa e proclama a grandeza da salvação do Senhor. Então, o pai de família, ele pode pedir para a esposa, aqui são questões práticas de como pode funcionar. Ele pode pedir para a esposa ou os filhos escolher os hinos. Por exemplo, família, amanhã nós iremos nos reunir, vamos cultuar juntos. Então, esposa, seleciona aí 2, 3 hinos e tal, ou então para as crianças também participar, mas aqui eu faço uma observação. Tem que ser hinos e cânticos que passe pelo crivo da Bíblia. Você pode pensar o seguinte, não, eu estou com minha família aqui, eu vou cantar qualquer coisa não. Você não pode cantar qualquer música só porque é tida como evangélica. O que você tem que fazer? Especialmente aqui o pai de família. Tem que analisar a letra. A letra está em conformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus? Sabe o que está escrito em Colossenses 3,16? Está escrito o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Você percebeu? Olha o que Paulo diz. Primeiro, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente. O que vai desaguar? Hinologia. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, é necessário considerar a palavra de Cristo. Então tem músicas, às vezes, que tem o nome de evangélicas, mas não tem honrado o nome do Senhor, não. E o pai de família tem que observar isso. A gente tem que ter um repertório de hinos e cânticos que verdadeiramente são cristãos. Não é só porque tem o nome de gospel que você fala, aqui eu vou cantar. Não. Temos que avaliar a luz da Escritura. A Bíblia, ela é determinativa. Por isso que o nosso programa aqui é a Bíblia em Foco, porque ela determina tudo. Não somente aquilo que nós cremos, mas como nós vivemos. Então a palavra, ela deve ser cantada. Então você não deve ignorar isso. Você deve considerar que a letra da música corresponda ao ensino da Sagrada Escritura. Você pode usar coletânea, cantor cristão, harpa cristã, algum outro hinário de cunho cristão, ou mesmo os hinos bíblicos que são cantados nos cultos congregacionais. Então, a sua igreja sendo bíblica, a enologia, sem dúvida, vai ser polida. Então, você, pai, mãe, pode falar assim, olha, tem aqueles cantos lá na igreja, vamos pegar para cantar aqui em casa. Criança já vai aprendendo ali, quando chega no culto, fica até mais animado. Olha o hino, papai, mamãe, que a gente cantou lá em casa. Isso mesmo, é para incentivar a vida espiritual. Então, veja, primeiro elemento, oração. Segundo elemento, hinologia. Aqui eu não estou colocando em uma ordem de prioridade, tá bom? Você pode mudar a ordem, pode ser a leitura da Bíblia primeiro, depois a oração, enfim. O que não pode faltar são esses elementos. Terceiro, então, é a leitura bíblica, isso mesmo. Eu acredito que você conhece um texto que Paulo, em 1 Timóteo 4,13, ele deu uma ordem para um pastor. Ele diz o seguinte: persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo está orientando o pastor a ler a Escritura. No contexto ali, era a leitura pública da Bíblia. Mas, por implicação, essa é uma ordem da palavra de Deus que nós temos que ler mesmo. Se Deus escolheu se revelar através de um grande livro que é a Bíblia, o que Ele espera de nós? Que a leiamos. Então, se você puder ler textos que tratem sobre os atributos de Deus, que tratem de doutrinas bíblicas, você pode, quando se reunir com sua família, ler um capítulo da Bíblia inteiro em cada culto. Inclusive, você pode fazer a leitura conjunta. Por exemplo, o pai lê um versículo, a mãe lê o outro versículo, os filhos leem os outros versículos,
E assim sucessivamente. É uma maravilha. Todo mundo tendo contato com a santa palavra de Deus, que é viva e eficaz. Isso é importantíssimo. Pensa aí, sua criança lendo na Bíblia, a palavra de Deus, você acompanhando ela, isso é maravilhoso demais. Então, faça isso. É possível que haja também alguns outros elementos que podem entrar. Por exemplo, a questão da memorização da Bíblia. Você que é pai, você que é mãe, você pode ajudar seus filhos a memorizar versículos por semana. Ou então, você se valer de uma estrutura todos os dias de pergunta, resposta. Isso com o propósito de incentivar o seu filho na fé. Você pode ler bons livros cristãos para ele. Eu deixo até aqui uma sugestão. O Peregrino, você pode pesquisar depois. É um bom livro. Livro de histórias bíblicas, etc. Em quarto lugar, depois de a gente contemplar os 3 elementos aí do culto, abordaremos as dificuldades para o culto em família. Tem dificuldades que devem ser superadas. Sempre haverá entraves e nós precisamos superar os obstáculos. Eu vou colocar para vocês aqui, para você, algumas dificuldades que pode acometer a família no âmbito do culto. Primeiro, falta de tempo. Nós vivemos um ativismo na sociedade atual que é inquestionável. Porém, o fator tempo é crucial para o desenvolvimento de todas as atividades. Há um texto na Bíblia, em Eclesiastes 8,6, que diz o seguinte: porque para todo propósito há tempo e modo. Então isso é importante, nós temos que entender que apesar da correria, nós temos que buscar entender o que é prioridade. Se minha família precisa agradar a Deus e a vida com Deus é prioridade suprema, então apesar da correria, o pai de família, a mãe, tem que poder organizar, tem que alinhar tudo direitinho para que o culto venha a ser uma realidade no lar. Um segundo desafio é o sentimento de incapacidade. Eu acredito que você que está me ouvindo, você pode já ter passado por isso. Pensar o seguinte: eu acho que eu não consigo não realizar o culto, conduzir um culto na minha família. Então eu quero dizer para você que esse sentimento de incapacidade tem que ser superado. É um vilão que está tentando embargar, obstruir o culto ao Senhor na sua casa. Muito poderia ser dito a esse respeito, mas vamos destacar aqui apenas 2 coisas. Primeiro, a incapacidade no conhecimento bíblico. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho conhecimento nenhum da Bíblia, como é que eu vou realizar o culto no lar? Muitos podem se encontrar nessa situação. Possa ser que você que me ouve agora, você tenha ouvido aqui a importância do culto em família, e você pode estar pensando: mas eu conheço tão pouco a Bíblia, como é que eu vou conduzir minha família? Como é que eu vou realizar o culto em casa? Mas olha só, você tem que começar a focar também na sua devocional, que tem muitas pessoas que não alcançam o conhecimento da palavra justamente por isso, negligencia a vida com Deus. Então você pode buscar ajuda com seus pastores, orientações, para que você possa realizar. Alguns têm dificuldade em relação à timidez, mas você precisa entender o seguinte, que primeiro o culto é para Deus, e Ele te conhece plenamente. Um outro fator, você não vai estar diante de estranhos, você vai estar com a sua preciosa família realizando o culto. Então busca o Senhor. Uma outra orientação, ou dificuldade melhor, é em relação a cônjuge descrente. O que acontece de muitas pessoas se converterem e os seus cônjuges não se converterem. Então eles ficam no dilema: como é que eu vou realizar o culto no lar se eu sou crente e minha esposa não é? Ou se eu sou crente e meu marido não é? Como é que vai acontecer? Esse é um dos cenários mais difíceis de tratar. E a abordagem pode diferir um pouco dependendo do contexto. Podemos, nessas alturas, frisar o que as Escrituras dizem, caso um irmão ou irmã tenha um cônjuge descrente. Por exemplo, ouça essa passagem da Bíblia, 1 Coríntios 7, 13 e 14. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então esse texto aqui é uma maneira de tratar com essa questão. Mas na prática, como é que o irmão ou irmã pode lidar com isso? Eu me dirijo agora a você, irmã, que é crente, que serve ao Senhor Jesus, e o seu marido não. O que fazer? Querida irmã, que se encontra nessa circunstância, quero incentivá-la a abordar seu marido com sabedoria e perguntar para ele se ele poderia considerar juntar-se a você na leitura diária da Bíblia, ou uma vez por semana. Você pode chegar: marido, você pode me acompanhar na leitura da Bíblia? Ou uma vez por semana, ou todos os dias? É tal horário, eu vou ler a Bíblia, você pode participar comigo?
É possível que ele não participe dos cânticos, mas poderá se unir a você na leitura bíblica e em uma breve oração que você fará. Isso aqui é muito importante. Se ele não se dispuser a participar, suponhamos que ele fala, não quero não. O que fazer então? Você pode avisá-lo o seguinte, meu marido, eu vou estar no sofá todas as noites, tal horário, ou então uma vez por semana. Se você sentir vontade de se achegar e participar comigo, fica à vontade, eu vou ficar esperando. Então isso é honroso, é uma maneira que você tem para poder atrair o seu cônjuge descrente a poder participar do culto com você. No caso daqueles que têm filhos descrentes, você deve usar as várias faixas etárias para os benefícios de todos. Por exemplo, crie um ambiente em que todos se responsabilizem com o momento de culto. Favoreça que os mais velhos, os filhos mais velhos, auxiliem os mais novos. E sempre, na medida do possível, chame a atenção, vai orientando acerca de como cultuar, mostrando que o culto é para Deus. Em quinto lugar, nós temos os benefícios do culto em família. Inúmeros são os benefícios de se realizar o culto doméstico, a adoração em família. Vamos enumerar aqui alguns. Primeiro, centraliza o lar em Cristo. Então, toda vez que a família se reúne para adorar, o que está acontecendo ali? Essa família está centralizando Jesus Cristo no lar. O meu lar pertence ao Senhor. Isso vai ser muito proveitoso. Segundo, vai incentivar o caráter cristão. O lar, ele pode ser o lugar mais difícil para vivermos a vida cristã. Você sabia disso? Nós muitas vezes consideramos nossa casa um refúgio do mundo e ficamos à vontade quando entramos pela porta, não é isso? Então, no lar, quando você cultua a Deus em família, você está favorecendo, incentivando o caráter cristão. Eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Favorece também a paz no lar, porque toda vez que a família se reúne para cultuar, aquelas questões de pecado, de ofensa, deve ser retratado. Por exemplo, como é que o marido vai conduzir a família na adoração se ele destratar a família? Então, o culto do lar vai exigir dele que ele peça perdão para sua esposa, seus filhos, ou vice-versa, a esposa pede perdão para o marido. E uma coisa linda que vai acontecer, sabe o que é? Quando os filhos olhar isso e ver os pais ali se desculpando, não me perdoe por isso, isso vai ser um exemplo para eles de vida cristã. Que quando nós errarmos, nós precisamos nos retratar. Muitos são os benefícios. Aqui um outro, para a gente finalizar, prepara os filhos para o culto coletivo. Porque tem crianças que às vezes têm dificuldade de participar dos cultos públicos, porque eles não têm culto no lar. Eles não sabem como reagir, como lidar, como se portar. Então os pais podem ajudar os filhos nisso. Você percebeu a importância do culto em família? Então, decida a questão dos dias, defina. Vai ser todos os dias? Uma vez por semana? Já vai começar amanhã já? E aí? Amanhã você já pode colocar em prática. Separe um lugar apropriado, seja na sala, seja na cozinha. Separe um horário apropriado e glorifique a Deus. Ainda que comece devagar, mas seja perseverante. Adore a Deus com a sua família. Amém.